O presidente da casa, Hugo Motta, deu um prazo para Eduardo Bolsonaro justificar as suas faltas. Sabe quanto, Débora? 5 dias. 5 dias é o prazo para que o parlamentar se manifeste, ou o seu gabinete, a respeito das faltas. Foi notificado em publicação do Diário Oficial da União. O que diz aqui? O presidente da Câmara notifica o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, deputado, etc., que tramita perante a mesa diretora da Câmara procedimento administrativo em desfavor dele, Eduardo, para decretação de perda do mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa, aqui, a terça parte das sessões deliberativas. Traduzindo juridiquês, faltou 1/3 dos dias de votação em plenário, dos dias de sessão em plenário, ou seja, está correndo risco, em jargão ali educacional, de ser jubilado, excesso de faltas. Desta forma, fica o deputado, por meio deste edital, que é a publicação, notificado para que, querendo, se quiser, apresente manifestação escrita no processo disciplinar aqui no prazo de 5 dias úteis. Então, estamos nesta quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado, domingo não conta, segunda, terça e quarta da semana que vem. E aí cita aqui a legislação, o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, semana que vem pode ter alguma manifestação, estamos no dia 10, então pode ser que lá pelo dia 17, Débora Bergamasco, a mesa diretora da Câmara possa tomar uma decisão a respeito do excesso de faltas de Eduardo Bolsonaro. E essa é uma apuração de Larissa Rodrigues e Emily Bank. Então, já vou chamar a Larissa Rodrigues para trazer aqui mais detalhes sobre essa decisão de Hugo Motta, que traz, então, essa informação aqui quente. Hoje o dia tá quente, é super quarta na economia e super quarta na política. Então, já subiu no site a matéria de Larissa Rodrigues e Emily Bank. Larissa, então, conta pra gente aí como é que são esses trâmites, né? Vamos lá, eu falava há pouco, né, que havia uma expectativa. Ontem, o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, deu uma entrevista dizendo que ele já tinha atingido o número de faltas e que poderia acelerar o processo. Mais cedo, o Pedro trouxe para a gente o quanto, de acordo com o regimento, esse cálculo de faltas, ele acontece apenas em março do ano seguinte. Então, a expectativa é que ele terminasse o ano enquanto parlamentar e que isso pudesse sair do papel apenas no ano que vem. Mas, depois de muitas cobranças e nesse pacotão de resolver todos os problemas da Câmara, que entra, trouxemos há pouco, Carla Zambelli, o Glauber também, como também o próprio Ramagem, que deve ter mais ou menos essa análise e essa publicação nos próximos dias, entra Eduardo Bolsonaro. Esse é um protocolo via administrativo. O que eu quero dizer com isso? Como é uma decisão da própria Câmara, difere um pouquinho do que está acontecendo com a Carla Zambelli, que teve hoje essa análise na CCJ e vai para o plenário. Segundo o regimento, eu estava lendo aqui diversas legislações para tentar entender isso melhor. A previsão é de que o corregedor-geral da Câmara agora passe a acompanhar o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse corregedor é o deputado Diego Coronel e há uma previsão aqui na Câmara dos Deputados que ele possa, então, acompanhar e apurar atos ilícitos no âmbito da Câmara dos Deputados e que envolvam sempre qualquer tipo de parlamentar. Então, vai caber a ele, primeiro, conseguir notificar Eduardo Bolsonaro e aí pode ter essa dificuldade de notificá-lo. Lembrando que ele está fora do país e que ninguém no gabinete provavelmente vai querer assinar como notificado. Mas há até uma previsão ali no regimento da Câmara que se tente 3 vezes essa notificação. Caso não aconteça, pode ter uma publicação, o que já ocorreu no Diário Oficial da Câmara, e é considerado ali que ele foi notificado. E ele vai se defender, Eduardo Bolsonaro, nesse prazo de 5 dias, apenas se quiser fazer essa defesa. Com isso, tudo deve ser acelerado e ainda pode ser que a gente tenha uma decisão final. A perda de mandato declarada pela mesa diretora da Câmara ainda em 2025. Um detalhe importante, normalmente essa declaração de perda de mandato, mesmo a gente falando em cassação, ela pode permitir que ele continue com os direitos políticos, porque vai ser uma decisão administrativa, mais ou menos, e vale a gente destacar, como aconteceu com Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão teve ali a publicação no Diário da Câmara e no Diário da União desse pedido de perda de mandato, teve um prazo para se defender e logo na sequência a própria mesa, a diretoria da Câmara, publicou uma nova decisão declarando a perda de mandato.
Então agora, apesar de surpreender os bolsonaristas essa decisão sendo acelerada pelo presidente da Câmara, ela pode vir a garantir, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro concorra às eleições do ano que vem. E ainda é uma tentativa de resposta do presidente da Câmara. Vale lembrar que ele está, entre aspas, ali burlando uma legislação interna, já que a previsão era para março, o que não aconteceu com Chiquinho Brazão, que é réu ali, que é acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco. Pois é, e isso é bem importante, essa questão dos direitos políticos, porque isso faz uma diferença danada. Ainda hoje saiu pesquisa que mostra que Eduardo Bolsonaro é bastante competitivo como candidato ao Senado, que é a casa colocada como prioridade pelo campo bolsonarista para as eleições do ano que vem, além, claro, da presidência da República. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa Rodrigues.